Por que um professor ganha bem menos do que um craque do futebol? Quantas vezes já não ouvimos alguém dizer indignado que é um absurdo o Neymar ganhar milhões enquanto um professor ganha muito menos do que merece, hein? Como pode isso? A única coisa que esse marmanjo faz é correr atrás de uma bola. Como ele pode ganhar mais do que alguém que ensina uma criança a ler e escrever? Reclama o senhor Bovino Gadoso. Ele acredita que essa enorme diferença salarial é um absurdo e um sintoma de uma sociedade que está doente, que valoriza o que não deveria valorizar e vice-versa. Ainda acha que tal situação fará com que algum dia não tenhamos um número suficiente de professores. Questiona ele: se o Neymar recebe 20 milhões de reais por mês e o piso salarial de professores da rede pública é de 4 mil e poucos reais, por que raios alguém escolheria o magistério? Faz sentido essa dúvida que nosso amigo e tantas outras pessoas têm? Não, não faz o menor sentido. Essa percepção evidencia como a grande maioria da população não tem a menor ideia do que é uma economia bem-sucedida. Podemos explicar esse ponto usando um exemplo bem simples. Suponha que Rodolfo tenha comprado 100 garrafas. Ele preenche cada uma delas só com ar. Esse ar que está à nossa volta mesmo. Esse ar que contém 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ele engarrafa o ar, coloca 100 garrafas em seu carro e vai até um local bastante movimentado. Ali ele começa a oferecer o seu precioso produto. Ei, você aí, o autêntico, o puro, o indispensável ar pode ser seu, pela bagatela de R$10. É isso mesmo, uma garrafa de ar puro por apenas R$10. Atenção, atenção, freguesia! Quantas garrafas Rodolfo venderá a esse preço de R$10 cada? Certamente nenhuma. E por R$5? E por R$1? Nenhuma. Os ganhos de alguém que venda ar engarrafado são tão baixos que, no mundo real, ninguém tenta viver disso. O que está certo, já aqui na superfície terrestre, o ar respirável é tão abundante que é grátis. Seria um desperdício gastar um segundo que fosse de trabalho humano para fornecê-lo aos consumidores de ar. Só que Rodolfo insiste. É um absurdo que nós, vendedores de ar, ganhemos tão pouco. Nada, na verdade. Existe algo mais essencial do que ar? Tente ficar sem respirar por 2 minutos que seja. O ar é bem mais importante do que a pipoca ou a cerveja. Como eles ganham mais do que eu? Se os vendedores de ar não ganharem mais, a humanidade inteira vai sufocar. Vocês querem isso? Ouvindo o apelo de Rodolfo, concluiríamos com razão que ele está viajando na maionese. É precisamente porque o ar é naturalmente tão abundante que não precisamos devotar esforço humano para fornecê-lo. Rodolfo não desiste. Ele continua a protestar, dessa vez procurando nos fazer sentir culpados. É uma injustiça que nós, os vendedores de ar, algo essencial à vida, ganhemos tão pouco, enquanto esses vendedores de frivolidades, como saquinhos de pipoca e latinhas de cerveja, ganhem muito mais. As prioridades da humanidade estão todas erradas. É por isso que precisamos acabar com este capitalismo malvadão. O que seria desse pessoal sem a tradicional ensinação de virtude, hein? Eles é que estão sempre certos e o resto sempre errado. Só que não, eles podem ensinar virtude, mas não podem mudar a realidade. Sim, o ar é essencial à vida. Nada é tão essencial quanto. Porém, não é isso que determina o valor econômico do ar. O valor econômico de uma unidade de ar, digamos, de uma garrafa, vem da satisfação que um consumidor tem ao adquiri-la. Mas quem rejeita a garrafa continua tendo acesso a todo o ar que quer respirar, gratuitamente. Assim, se ele comprasse a bendita garrafa, não veria a sua satisfação aumentar. Portanto, a quantia máxima que ele está disposto a pagar por ela é zero. O que vale para ele, vale para os demais. Se não estiverem em um ambiente com ar rarefeito, ninguém vai gastar um mísero centavo com ar. É por isso que os economistas afirmam que os preços são determinados na margem. Essa utilidade marginal é a satisfação adicional que o consumidor tem ao adquirir uma nova unidade do bem. Certo, o ar é essencial à vida humana. Entretanto, a utilidade de um bem como um todo não determina a utilidade de uma de suas unidades. Em nosso exemplo, a utilidade do ar como um todo não determina a utilidade de uma garrafa de ar. Por que isso? Porque a determinação do valor econômico é afetada também pela oferta. Quanto maior a oferta de um bem em relação aos usos que as pessoas podem fazer dele, menor a satisfação obtida com a aquisição de uma nova unidade. Vou dar outro exemplo.
Uma geladeira é essencial para sua casa, tão essencial que você se dispõe a pagar alguns milhares de reais por ela. Só que, via de regra, lhe basta uma geladeira. Uma única geladeira já satisfaz todas as suas necessidades. Você estaria disposto a pagar o mesmo preço por uma segunda geladeira? Provavelmente não, né? O que temos no caso da geladeira é que sua utilidade vai decrescendo. A primeira unidade é fundamental, a segunda, muito pouco útil, e a terceira, completamente inútil. Os seus desejos mais urgentes são quase todos satisfeitos com a primeira geladeira. Por isso, você compraria a segunda apenas com um hiperdesconto, e a terceira nem de graça. Voltando ao exemplo do ar, ele é tão abundante que qualquer garrafa de ar não nos traz nenhuma satisfação adicional. Essa garrafa é inútil, embora o ar seja fundamental à nossa sobrevivência. Uma vez que o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por uma unidade de um bem reflete a satisfação adicional que ela traz, bens abundantes são baratos, mesmo que sejam essenciais. O preço de mercado de uma garrafa de ar é zero porque ela não nos dá nenhuma satisfação a mais. O que o ar tem que ver com professores e o Neymar? Muito. Da mesma forma que você deve ficar contente por viver em um mundo em que algo tão fundamental quanto o ar é muito mais abundante do que algo tão supérfluo quanto um saquinho de pipoca, você deve ficar contente por viver em um mundo em que uma profissão tão importante quanto a dos professores é bem mais abundante do que uma tão secundária quanto a de um craque dos gramados. Claro que potenciais professores não são tão abundantes quanto o ar. É por isso que temos de pagar por seus serviços, para garantir o fornecimento. Felizmente, porém, eles são mais abundantes do que craques futebolísticos. Assim, o salário que temos de pagar para um professor ensinar aos nossos filhos é bem menor do que para um craque nos entreter nas tardes de domingo. Se o senhor bovino gadoso ainda estiver cético, faça-lhe a seguinte pergunta: você prefere viver em um mundo com muitas pessoas aptas a ensinarem e poucas aptas a marcarem belos gols, ou o contrário? Melhor do jeito que está, né? É justamente porque, digamos, ensinar uma criança a ler e escrever é tão mais importante do que marcar um golaço de bicicleta, que o fato de vivermos em um mundo com mais potenciais professores do que craques é uma bênção. O menor salário dos professores em relação ao dos craques futebolísticos simplesmente reflete a feliz realidade de que somos abençoados por termos mais daqueles do que destes. Claro que os salários de todos seriam maiores sem as intervenções estatais. Entretanto, mesmo em um ambiente de livre mercado, o Neymar ganharia bem mais. E felizmente.